Oi, tudo bem? Bem-vindo ao sétimo vídeo aqui da série JavaScript para iniciantes. Hoje vamos falar sobre funções de array. Mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, vamos aqui pro conteúdo. Bom, então a gente viu, né, nos vídeos anteriores dessa série, né, o que é array, né? E hoje a gente vai mostrar, né, como manipular esses arrays, ou seja, como a gente usar funções de array, né, que são funções que todo array possui, tá? Então, a gente vai ver essas, ó, uma, duas, três, quatro, essas 5 funções aqui, tá bom? De array. E elas são úteis para a gente poder manipular eles, né? Ou seja, para a gente percorrer eles, né? Para a gente alterar os valores, tá? A gente gerar outro array a partir do array principal que a gente está trabalhando, tá? A gente fazer filtros, né? Filtrar elementos dentro desse array, tá? A gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, então vamos aqui para a primeira função, que é esse for each, tá? Eu acho que a gente já viu esse for each em algum vídeo aqui dessa série, tá? Esse for each aqui, né? Ó, então for each, né? A gente já viu for, né? No vídeo anterior, né? Que é uma estrutura, né? De repetição, né? Uma instrução aqui do JavaScript para a gente iterar em elementos, né? A gente tem agora esse for each, né? Ou seja, para cada, né? Each é cada. Então ele serve da mesma forma que o for normal para a gente iterar, né? Percorrer esses elementos do array, tá bom? Então aqui, ó, deixei um exemplo. Vou copiar ele. Vou aqui para uma nova aba aqui do Chrome. Vou dar um F12 para abrir o console. Aqui era do projeto. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. Deixa eu dar um F12. Vou colar aqui e vou dar um Enter, né? Então, o que esse for each faz, né? Então, aqui a gente tem aqui o array, né, de contatos. Então, aqui a gente já viu, né, que array a gente representa aqui, né, cria ele usando esse colchetes, né, abre colchetes. E aqui a gente tem 3 elementos do array, né, que são strings, né. Então, a gente tem a Maria, tem o Fernando e tem a Luana. Né? A gente vai usar o for each para percorrer cada um desses elementos, né? Começando da Maria, depois Fernando, até a última que é a Luana, tá? Então, nesse for each a gente não usa aqueles índices, né? For i igual a 0, enquanto i for menor que contatos e mais, né? A estrutura padrão do for. A gente passa uma função, tá? E o parâmetro aqui dessa função é justamente o item do array, no caso aqui do array contatos, tá? Aí o que ele faz? Para cada item, né, aqui do array, ele executa esse código aqui, ó. Tá? O que tiver aqui dentro, tá? Dessa function aqui, ó, o que tiver aqui dentro. Então, ele vai executar aqui, ó, console.log. Primeiro Maria, aí depois ele deu console.log aqui, aí ele vai voltar, só que agora com contato Fernando, e executa aqui log com Fernando, depois o Luana executa aqui o log com Luana, aqui por último, tá? Então ele imprimiu todos os itens, né, desse array.
tá bom? E aqui, ó, uma coisa que eu fiz foi o seguinte, né? Eu peguei esse contatos.forEach e eu atribuí ele a uma variável, né? Para ver, porque o que acontece? Tem algumas funções que ela retornam um valor, não é? Então aqui eu fiz isso só para a gente saber se o forEach ele está retornando algum valor ou se ele só está iterando mesmo sobre os itens do contato, tá? Ou se ele está alterando contatos também, tá? Aí o que a gente pode fazer assim, ó, vamos digitar aqui, ó, contato, deixa eu dar um enter. Na verdade é contatos, né, que existe. Então aqui ele devolveu aqui o contatos, legal. Vamos digitar contatos 2. Ó, então ele devolveu undefined, ou seja, esse forEach aqui, essa função, ela não retorna nenhum valor. Tanto é que deu undefined, tá bom? A gente vai ver algumas aqui, algumas funções que elas vão retornar. Aí esse contatos 2 ele vai ter um valor atribuído, ao invés de undefined, tá bom? Ou seja, aqui a gente poderia muito bem fazer, eu fiz dessa forma aqui, né? Mas para ficar mais simples, eu vou até repetir aqui com você, né? Porque à primeira vista meio dá uma bugada assim na mente, né? Porque aqui a gente está passando uma função para dentro da função forEach, né? Dá meio estranho. Mas ó, vamos fazer aqui com passo a passo. Então a gente tem um array, então, para a gente percorrer a gente faz for each, tá? Ponto for each, né? Aí aqui abre e fecha parênteses, é dessa função for each. Essa função for each ela recebe uma function, né? Que dentro dessa function a gente tem aqui o parâmetro contato, tá? Que é referente aqui aos itens desse array. E aqui dentro, ó, observa aqui, ó, aqui dentro do abre e fecha chaves da function, né? Aqui eu vou colocar o comando que a gente quer executar, console.log contato, tá? Então aqui eu poderia ter, sei lá, um outro console.log, né? Poderia fazer assim, ó, sei lá, só para ficar um exemplo mais fácil de se entender. Então, olá, aí, olá e o nome da pessoa aqui, né? Então, o que ele vai fazer? For each, ele vai, nesse contatos aqui, ele vai pegar o primeiro elemento e vai jogar aqui, né, nesse parâmetro contato. Então, agora, contato vale Maria. Aí, ele vai entrar aqui, né? E vai executar console log olá, depois console log contato, que é Maria. Depois que executou tudo que tiver aqui dentro, né? Dessas chaves aqui, ó, até aqui embaixo, ele vai voltar aqui para o início e agora o contato vai ser igual a Fernando. Aí ele vai executar de novo aqui, console log olá, console.log Fernando. Depois ele vai voltar aqui para o início, vai atribuir contato igual Luana e vai executar de novo console log olá, console log Luana, tá bom? Então se eu der um enter, ó, olá Maria, olá Fernando, olá Luana, tá bom? Bom, bacana, vamos voltar aqui. Então a gente viu aqui aqui faltou até esses dois consoles, né? Mas é que a gente fez lá eu fiz sem o console mesmo, né? Mas ó, se eu der o enter, então aqui ele imprimiu, né? Aqui o console.log aqui, ó, do for each, que são esses três. Depois
ele deu console.log contatos, que é isso daqui, né? E depois ele deu console.log contatos 2, que é isso daqui, tá bom? Novamente, a gente até viu esse comportamento no vídeo anterior, né? Esse undefined aqui não é desse console.log aqui, tá? É do próprio... O código, ele vai até aqui, ó, undefined, daqui para cima, né? Então, esse undefined aqui é essa última linha aqui, ó. Console log contatos 2. Esse daqui é o próprio console que põe, tá? Porque se eu der aqui, por exemplo, a console.log, vou colocar aqui, ó, oi. Se eu der um enter, ó, o console.log imprime o oi e ele imprime um undefined também, né? Porque esse undefined, na verdade, é o que o ponto log aqui, que seria essa função, ela retorna, né? Tá bom? Então, como ela não retorna nada, aqui ele imprime undefined. Tá bom? Bom, então vamos voltar aqui. Esse caso bem simples aqui, né? Mas vamos pegar um caso mais complexo. Aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Deixa eu colar aqui. Então, um caso mais complexo, em vez de ter só string, né? Array de string, né? Agora a gente tem um array de objeto aqui, ó. Tem esse primeiro objeto, o segundo, o terceiro. E cada objeto, ele tem a propriedade nome, um valor, né? E a propriedade idade também com outro valor, tá bom? O restante aqui é bem parecido, né? A diferença aqui no for each, né? A gente passou o contato. E aqui o contato, ele é esse objeto aqui, ó. O primeiro item do array, né? Então, aqui como é um objeto, a gente tem que dar contato ponto nome, para imprimir o nome, tá bom? Então, se eu der um enter, ó, então aqui ele vai imprimir a mesma coisa, tá bom? Bacana? Pra gente entender num caso mais complexo. Bom, bacana, a gente já viu agora o for each para iterar, né? Para percorrer os elementos do array. Agora aqui a gente vai ver o sort, tá? O sort, né, do inglês, né, é de ordenar, né? Então a gente vai estar fazendo uma ordenação nesse array, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Separei. Então aqui o que ele fez, né? Então aqui a gente tem um array, né? Aqui a gente tem array de string, né? A gente tem o que a gente faz, contatos.sort, que é a função. Esse sort, ele vai ordenar esses itens aqui, né? Vai ordenar Maria, Fernando e Luana. Então, eu dou console.sort, tá? E aí atribuiu aqui para o contatos 2, e aqui, ó, ele imprimiu o console log contatos, que é esse primeiro aqui, e console log contatos 2, que é esse segundo, tá? Observa que agora, ó, o array, ele mudou a ordem, ó, né? Agora tá Fernando, Luana e Maria. Por quê? Porque esse sort, por padrão, ele ordena em ordem crescente, tá? Então aqui, ó, o F, né, é a ordem de dicionário, né, mesmo a gente vê. Então, do A até o Z, né? Então, ó, primeiro é o Fernando, que é o F, depois Luana, que é o L, por último Maria, que é o M, tá? Mas observa que agora, aqui, esse sort, ele retorna, agora aqui, ó, ele não retornou undefined, né? Que nem o for each. Esse sort, ele retorna o próprio array, né? Já ordenado, que é esse caso aqui, ó. Vamos verificar só se essa variável aqui, ó, contatos, ela é igual a contatos 2, tá? Como é que a gente faz, ó? If contatos igual contatos 2, né?
console.log, colocar aqui, ó, iguais, vou colocar igual só, né, igual, se não, console.log, diferente, se eu der um enter, então aqui, ó, na verdade, eles são iguais, tá? Então, ele retorna, é o mesmo, digamos, é o mesmo objeto, é a mesma variável aqui, né? Objeto por quê? Porque é um array, a gente viu que array é um objeto. Então, na verdade, eles representam o mesmo objeto, tá? Então, o sort, ele retorna, né, ele faz a ordenação, né, desse contatos e retorna ele mesmo. Aí aqui a gente atribuiu esse retorno no contatos 2, tá bom? Aqui, tanto é se a gente usar aqui, ó, até aqui o contatos 2. Então, até se a gente fizer assim, ó, vamos fazer um exemplo, né? Se eles são iguais, o que a gente fizer em um tem que ser feito no outro também. Então, ó, se a gente der um contatos ponto push, né? Ou seja, a gente está criando um elemento aqui dentro do contatos. Vamos criar aqui, por exemplo, como é que tá aqui? A gente está usando, direto, né? Então, vamos colocar aqui um nome, Franklin, por exemplo. Dei Enter, que ele retorna a quantidade, né? Então, se a gente agora der um console log aqui, ó, no contatos 2, ó que interessante, né? Observa que, apesar de ser duas variáveis, né, diferentes, eles literalmente estão apontando, né, para o mesmo array. Então, literalmente, o contatos e o contatos 2 são a mesma coisa, tá? Apesar de estão apontando para o mesmo array, né? Ou seja, é o mesmo array, apesar de ser duas variáveis diferentes, tá bom? Tanto é que a gente adicionou o Franklin aqui, ó, só no contatos, né? E quando a gente deu console log no contatos 2, ó, o Franklin está aqui presente. Bacana? Deixa eu dar um F5. Isso aqui tem a ver com a questão de objetos, tá? Que a gente viu. Então aqui vamos pegar um caso mais complexo, que aqui é usando objetos mesmo, né? Quer dizer, um array de objetos. Então aqui deixa eu dar um Enter. Então, aqui, deixa eu ver. Aqui ele não está ordenando, né? Ah, tá. Entendi. Aqui ele está ordenando por idade, tá bom? Então vamos vir aqui, ó. Aqui, ó, então tem um nome, é um array de objetos, né? Onde cada objeto tem o nome e a idade, tá bom? E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, sorte, só que aqui, tá? É um pouco mais, digamos, mais complexo, né? Aqui a gente está passando, ao invés de colocar só sorte sem nenhum parâmetro, aqui a gente passa uma função como parâmetro, tá? Que é a mesma coisa do for each lá que a gente viu, né? A gente passa uma função. E então a gente passa essa função como parâmetro, passando dois itens, né? Desse array, que no caso aqui seria contato 1 e contato 2, tá bom? Então a gente vai especificar a regra de ordenação, tá? Desse array, tá bom? Então qual que é a regra? A gente vai fazer uma regra baseado na idade, tá? A gente vai ordenar baseado aqui na idade. E como é que a gente funciona essa regra, né? A gente tem que dizer pro sort, né? Qual é a forma que ele deve ordenar, né? Esse array,
né? E a gente faz isso dizendo para ele se esse contato 1 ele deve vir antes ou depois do contato 2, tá? Qual é a ordem que a gente deve seguir? Então, ó, essa função, como é que a gente informa isso para ele, né? A ordem. A gente informa aqui no retorno. Se o retorno dessa função for maior que zero, quer dizer que o contato 1 ele é maior que contato 2. Ou seja, o contato 1 ele deve vir depois, né? Considerando uma ordem crescente, né? Então aqui a gente teria aqui, ó. Então o contato 1, vamos supor que seja aqui, por exemplo, maior que zero, né? Então vamos fazer aqui, tá, maior que zero, vamos fazer um por um aqui, depois eu explico mais no detalhe. Tá, então o contato 1 é maior que contato 2. Então contato 1 vem depois, então ficaria o contato 1, né? Ele vem depois de contato 2. Então contato 2, ele vem primeiro e contato 1 que viria em segundo, né? Nessa ordem aqui. Tá? Então ele ordenaria dessa forma. Primeiro o contato 2, depois o contato 1. Aqui, se for menor, se o retorno aqui for menor que zero, o contato 2 é menor que contato 1, tá? Ou seja, o contato não, calma aí, contato 1 vem depois que contato 2. Aqui eu acho que tá errado, né? Se retorno for menor que zero, a gente pode colocar assim, ó, contato 1 é menor, né? Então aqui, ó, deixa eu corrigir aqui, ó. Então, contato 1 é menor, vem antes que contato 2. Ou seja, contato 1 viria aqui, ó. Viria antes, tá bom? Na ordem, né? Então ficaria essa ordem aqui, ó. Primeiro contato 1, depois contato 2. Ele ordenaria dessa forma. Se aí o retorno é zero, aí para ele é indiferente. É como se o 1 e 2, contato 1 e 2 fossem iguais, né? Então, na verdade, ele nem ordena, né? Ele pega o que tiver na ordem aqui, o que tiver no próprio array, né? A ordem que você declarou aqui, né? Maria, Fernanda e Luana, tá bom? Então, deixa eu dar um F5, deixa eu só copiar de novo aqui, porque eu mudei o texto ali, para não confundir. Então, deixa eu dar um Enter. Então, aqui, ó, como que ele está ordenando, né? Ó, a gente está ordenando por idade. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, ele pegou contato 1 ponto idade, menos contato 2 ponto, contato 2 ponto idade. Né? Então, aqui, ó, contato 1 seria aqui, ó, contato 1 ponto idade Maria, que é 32, né? Então, aqui ficaria 32 menos a idade do contato 2, que é 20. 32 menos 20 dá maior que zero, né? 32 menos 20 dá 8, né? Que é maior que zero. Então, aqui ó, vai dar maior que zero, ou seja, contato 1 é maior que contato 2, né? Ou seja, a Maria, ela vem depois do Fernando, né? Então, ficaria aqui, ó, primeiro Maria, não, ficaria primeiro Fernando, né? Fernando, depois Maria, né? Ó, ficaria Fernando e depois Maria, que é justamente a ordem crescente de idade, né? Primeiro Maria que tem 20, depois Fernando, primeiro Fernando que tem 20, depois Maria que tem 32. Tá bom?
Aí depois ele vai fazendo isso para todos os de dois em dois, né? Até que no final ele ordene todo o array, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, Fernando. Aqui ele faria o quê, ó, por exemplo? Ele compararia agora o Fernando com a Luana, né? Então, por exemplo, agora o contato 1 é Fernando, o contato 2 é Luana, né? E assim por diante. Né? Então, por exemplo, ó, o Fernando, né? Então ele faria aqui, ó, 20, que é o do Fernando, menos 7, que dá maior que zero. Então, o Fernando, que é o contato 1, é maior, vem depois da Luana. Então, o Fernando vem depois da Luana. Então, vem aqui, ó, Luana, tá? Então, aqui ele já ordenou. Ele teria que também comparar a Luana com Maria, né? Mas aqui é, o, é a forma como ele ordena internamente, né? Isso aqui a gente precisa saber. Então, aqui, ó, realmente, né? Então, deu um problema aqui na lâmpada. Vamos continuar aqui, ó. Realmente, ele ordenou aqui, ó, por ordem crescente de idade, ó, 7, 20, 32, tá bom? Só por curiosidade, até eu mesmo quero ver, vamos imprimir aqui, ó, console.log o contato 1 e o contato 2, só, opa, deixa eu dar um F5, deixa eu voltar aqui, contato 1 e o contato 2, esse é o ponto 1, ponto nome, né? Contato 2, ponto nome. Vamos ver o que ele imprime aqui pra gente. Aí que interessante, ó. Primeiro aqui, ó, que interessante, né? Primeiro ele comparou Fernando com Maria. Comparou Fernando com Maria. Depois ele comparou Luana com Fernando, né? Então ele usou usou dessa forma, né? Para comparar. É o valor que está vindo aqui do sort, né? Que ele vai iterando aqui de 2 em 2. Tudo bem? Então é isso. Aqui parece ser realmente essa parte aqui de comparação, né? Quando a gente só faz o sort assim, ó, normal, sem parâmetro, é mais simples. Agora, quando a gente tem que passar a função aqui, dizer para ele como que a gente quer ordenar, né? Que é quando a gente tem uma estrutura aqui mais complexa, né? E no caso aqui seria objetos. Então tem que entender bem essa parte aqui, ó, tá? Essa regra aqui do retorno, tá bom? Ah, tá, só uma outra questão aqui que eu vou colocar também, que aqui a gente ordenou, usou o sort, deixa eu dar um Ctrl C aqui, a gente ordenar em ordem, aqui é um problema, tá, do Chrome aqui, que eu acho que oscilou a internet aqui, deu esse problema aqui. Aqui, ó, o sort, né, se a gente der um Enter, contatos, aqui ele ordenou em ordem crescente, né? Para a gente ordenar em ordem decrescente, aqui é só a gente dar um reverse, tá? Que é aí se a gente, que é um sort, né? Se fosse um sort, só que ele ordena em ordem decrescente, né? Na verdade, deixa eu ver, reverse.
Aqui ele... Deixa eu ver, sorte, contatos... Aqui ele não ordenou em ordem reversa não, né? Deixa eu dar vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer aqui direto, né? Vamos fazer aqui, ó, contatos reverse. Então ele... na verdade não é que ele faz o sort, né? Ele, na verdade aqui ele muda o que é em último, né? Ele põe em primeiro, o que é em penúltimo ele põe o segundo, que é o Fernando, e o que é em primeiro ele põe em último. Então ele inverte, né? O array. É como se ele virasse, né? O array. Tá bom? Então se a gente tivesse aqui, ó, por exemplo, LED, números. Aqui a gente tivesse 3, 2, 7, né? Se a gente desse números, se a gente desse números ponto sorte, aí aqui ele ordenaria, né? 1, 2, 3. Vamos ver se o números tá. O números ainda. O números ele acabou ordenando aqui, né? Que ó, a coisa também aqui importante observar é que o sort ele altera o array aqui, tá? A variável inicial. Então observa que antes era números 1, 3, 2, 7 e agora mudou, tá? É 1, 2, 3, 7, ou seja, ele altera mesmo o array. O for each, né? Ele não altera o array, tá? Ele só itera sobre o array, tá bom? Tá, o sort ele fez isso. Vamos colocar aqui de novo. Declarar aqui de novo. Dê um enter. Ao invés do sort, vamos usar o reverse. Ou seja, usando o reverse, ó, o que estava aqui em último foi para o primeiro, né? Então, vamos fazer assim, o que estava em primeiro, que era o 1, foi aqui para o último. O que estava em segundo foi para o penúltimo. O que estava aqui em terceiro foi para o antepenúltimo. O que estava aqui em último, que é o 7, foi para primeiro. Então ele só inverte, tá bom? Aqui o sort, para a gente conseguir ordenar ele, vou pegar aqui os números, né? Para a gente conseguir dar ordenar ele em ordem decrescente, a gente vai ter que usar uma função, tá? De comparação. Function. Aí aqui ó, a gente pode retornar. Então aqui a gente tem o número 1 e o número 2, né? E aqui a gente pode retornar número 2 menos número 1, né? Então aqui, ó, por exemplo, o número 1, se o número 1 for 1 e aqui o número é 1, número 2 é o 3, né? Então 3 menos 1 dá 2, que é maior que 0, né? Então o número 1 ele tem que vir depois do 3, né? Ou seja, o número o 3 viria primeiro, então o número 1 ele vem depois, então seria 3, 1, ou seja, é uma ordem decrescente, tá bom? Então se eu der um enter aqui, ó, agora sim ele ordenou de forma decrescente, tá bom? Bom, bacana. Agora vamos aqui pro map, tá? Depois no final a gente vai fazer um apanhado geral, um resumo, tá bom? Essas funções. Deixa eu copiar aqui.
O map eu vou colar. O map, e o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse array aqui, ó, de contatos, tá? E ele vai alterar esse array aqui da seguinte forma, né? Então aqui ele vai, então a gente dá contatos.map, aqui ó, na primeira vez que ele executar aqui ó, esse código, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar aqui o array contatos e vai colocar, vai fazer esse parâmetro contato igual a Maria, que é o primeiro aqui elemento do array. E ele vai alterar, ou seja, ele vai retornar nome, dois pontos, mais contato. Ou seja, vai ficar nome, dois pontos, Maria, né? É o que ele vai fazer, ele vai mudar Maria aqui, ó. Ele vai mudar para ficar assim, ó, nome, para ficar o que ele retornou aqui, ó, esse primeiro elemento, tá? Aí depois ele vai para o segundo, ele fez isso, retornou ok. Agora ele vai para o segundo item aqui do array, que é Fernando. Então, contato agora é igual a Fernando. Então, ele vai retornar nome, dois pontos, mais Fernando. Então, no lugar do Fernando aqui, ó, ele vai substituir por nome, dois pontos, Fernando, tá? Se ele retornasse aqui, ó, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, banana, tá? Aqui, ó, ficaria banana, tá bom? E aqui também, né? Tudo ficaria banana, tá? Bom, mas vamos voltar aqui, ó. Contato Fernando. Aí depois, beleza, retornou. Aí depois, agora ele vai pro próximo, que é Luana. Então agora contato é igual a Luana, tá bom? Ele vai entrar aqui, ó, nome, dois pontos, vai concatenar aqui com Luana. E aqui ele vai colocar o nome, dois pontos, Luana, tá bom? Então vamos executar aqui esse código, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu dar um Enter. Ó, então aqui, ó, que interessante, ó. A gente tinha aqui, ó, a gente tem o contatos, ele imprimiu aqui, ó, contatos, que é aqui onde foi feito o map, né? Então no contatos a gente tem aqui o inicial, né, que é o Maria, Fernando e Luana. Só que no contatos 2 aqui, ó, que é o que a gente armazenou, ele tá com o nome, ó, tá vendo? Nome, dois pontos, Maria. Então ele alterou os itens desse array. Tá adicionando o nome, dois pontos, Maria, tá bom? Então esse map aqui, ó, ele vai retornar um novo array, né? Um novo objeto aqui, ó, um novo array, né? Com as alterações que a gente fez aqui, tá bom? Então aqui obviamente aqui, né? O contatos, não sei se é obviamente, né? A gente fala obviamente, né? Mas às vezes o que é óbvio para um, para outros não é, né? Então aqui vamos dizer aqui o esperado, né, agora, é que eles sejam diferentes, né? Console.log. Então vamos usar aqui, ó, diferente, ó. Assim, ó. É diferente, né? Contatos é diferente de contatos 2. Vou colocar aqui, ó, diferente. Então imprimir o diff aqui, tá? Bacana? Então aqui, ó, é o map, né? E aqui tem um caso mais complexo, que é usando objetos, né? Em vez de usar array de string, é uma array de objetos aqui, ó. A gente tem 3 objetos, tá bom? Aí aqui ele vai imprimir, ó, vai dar um map nesse contatos e vai imprimir e vai alterar, né, os elementos dele da seguinte forma. Vai colocar o nome dois pontos, o nome do contato, vírgula, idade dois pontos e a idade do contato. Que aqui é justamente isso, né? Ó.
Então aqui a gente tem o array aqui original, né, que a gente imprimiu aqui, que é o contatos. Tem esse array aqui, ó, que é original. E a gente tem esse segundo array aqui, ó, que é onde foi feito o map, né? Na verdade, onde foi retornado, né, que é o contatos 2. Tá? Então aqui tem um nome, 2 pontos aqui, ó, Maria, idade 32, nome Fernando, idade 20, nome Luana, idade 7. Tá bom? Bom, bacana. Agora vamos para o próximo, que é o filter. O filter, como o próprio nome sugere, é para a gente filtrar, né, um array. Então a gente tem um array aqui inicial, que é esse, e a gente quer filtrar ele, ou seja, a gente quer escolher, né, elementos desse array de acordo com algum critério. Né? No caso aqui, a gente colocou que a gente quer pegar filtrar nesse array só os contatos, né, que tenha o tamanho, ou seja, o tamanho aqui do nome, né, maior que 5. Né? Esse length aqui, ó, ponto length, ele vai dar quantos caracteres tem aqui nessa string, né? No caso aqui tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também tem 5, tá? Então se eu der acho que faltou colocar aqui esse console log, deixa eu colocar aqui embaixo. Se eu der um enter, ó, então o filter aqui, ó, a gente viu que ele retornou aqui, ó, no contatos 2, né, apenas Fernando. Por quê? Porque só o Fernando tem o tamanho aqui, ó, o length, o tamanho do nome maior que 5, né? Maria e Luana tem tamanho 5, né? E 5 não é maior que 5, né? Então só o Fernando, ele filtrou só o Fernando, tá bom? Que é o que satisfaz essa condição aqui, que ele retornou, tá bom? E aqui, ó, o filter, ele mantém o array original aqui, ó. Ele não mexe no array original, tá? Ele só retorna um novo array, tá bom? Legal. Agora vamos para um caso aqui mais complexo, que é usando array de objetos. Deixa eu dar um enter. Agora aqui, ó, ele tem um contatos que é uma array de objetos, que tem aqui a idade também. Então o filter, ele vai filtrar nesse array contatos os contatos, né, que tiverem a idade maior que 18, que no caso aqui são esses dois aqui, ó, Maria e Fernando, né? Que a Luana ela é menor de idade. Então, se a gente olhar aqui o array original, que é o console contatos, não foi modificado, né? E o contatos 2, que é esse daqui, ó, ele só retornou Maria e Fernando mesmo, que são os que têm a idade maior que 18, tá bom? F5, legal. Agora aqui a gente vai por reduce, né? Reduce, tá? Então aqui deixa eu copiar aqui, deixa eu colar. O reduce, né? A gente usa quando a gente quer que no final, né, a gente tenha apenas um valor simples, né? Ou seja, um tipo primitivo, né? Que a gente viu, que é uma string e um número, né? Por exemplo. Ou seja, esse reduce aqui, ó, ele vai retornar, ele vai fazer uma operação nesse array, tá? E ele vai retornar no final um valor primitivo, pode ser uma string, pode ser um número, tá bom? Aqui deixa eu dar um enter. Nesse caso, né, esse reduce aqui, ó, o que ele está fazendo? Né, ele retornou Maria, Fernando e Luana, tá?
Então, como funciona aqui? Ele é um pouco aqui diferente dos outros, né? A gente não tem só o contato aqui, né, como parâmetro. A gente também tem esse acumulado, né? Então, como é que funciona aqui, né? Para entender o que seria esse acumulado, por exemplo. Então, aqui também ele vai percorrer cada item aqui, né? E vai executar aqui para cada item, né, esse return aqui. Tá? Então, como é que funciona? Então, aqui no Reduce, a gente passa essa função, tá? E esse parâmetro aqui, que é de inicialização, tá? Desse acumulado aqui, tá bom? Então, como é que funciona? Vamos passo a passo aqui, ó. Então, aqui no contatos, né? Ele vai pegar o primeiro item aqui do array, que é Maria, e vai colocar aqui no parâmetro contato. Então, contato aqui agora é Maria, tá bom? E a gente vai informar aqui também o acumulado, tá? O acumulado aqui, ele vai ser igual, ele vai ser inicializado com valor vazio aqui, ó, com essa string. Tá? Ele poderia ser inicializado com qualquer valor aqui, tá? Eu poderia pôr aqui, por exemplo, 1, 2, 3, um número, tá bom? Então aqui, ó, ele inicializa aqui o acumulado, ele vale uma string vazia. Então beleza, ele vai entrar aqui e vai retornar essa expressão aqui, ó. Ele vai retornar, ou seja, ele vai retornar acumulado, que é vazio, mais concatenar com um espacinho e o contato, tá? Que é Maria. Então vai ficar um espacinho aqui, ó, vai ficar, é que não dá pra ver, mas aqui, ó, tem um espacinho aqui, né? Um espaço mesmo, Maria, tá bom? Depois que ele fez isso, ele vai voltar pro array, vai colocar aqui, ó, na variável contato, o nome Fernando. Só que o contato agora vale Fernando, só que agora o acumulado, ele vale o que retornou, o que foi retornado anteriormente, que é o quê? Espaço Maria. Então, o acumulado é espaço Maria, aí mais, vai concatenar com espaço e Fernando. Então, vai ficar espaço Maria, espaço Fernando. Então, é isso que ele vai retornar aqui agora, tá? Aí, depois que ele retornou, ele volta aqui, ele atribui aqui, ó, contato agora é Luana, tá? E o acumulado agora é tudo isso aqui, ó. Até o Fernando, tá? Então, acumulado vale isso aqui, ó, uma string que é espaço Maria, espaço Fernando, tá bom? E então acumulado é isso, mais, né, toda essa parte que eu coloquei aqui, né, até Fernando, mais ele coloca um espaço aqui e depois coloca o contato que é Luana, tá bom? Aí depois que chegou aqui no último, ele retorna, né, esse resultado aqui, ó, para o contatos, né, que é justamente isso aqui, ó, tá? Então o array original não foi alterado e ele retornou uma string, tá bom? Que é o Maria Fernando Luana, tá? Esse reduce aqui me parece ser um pouquinho mais complicado de entender que os demais, tá? Então, mas com a prática a gente vai praticando e repetindo, né? Variando os exemplos e aos poucos a gente vai entendendo, tá? Até que fique natural para você, tá bom? Então aqui tem um exemplo mais complexo usando objetos, né? Array de objetos.
E além do aqui do acumulado e contato, né, que a gente usou, aqui a gente tem, né, assim como no exemplo do for each, né, tem na verdade, do for, né, que a gente viu do vídeo anterior, a gente tem aquela parte da inicialização, a condição e o incremento são opcionais. Aqui também a gente tem alguns parâmetros que são opcionais, que é esse índice atual e o próprio contatos, né? Que é o próprio array original, tá? Aqui a gente poderia muito bem tirar eles, tá? Porque a gente não está usando aqui, né? No retorno, a gente só está usando o acumulado aqui e o contato, tá bom? Eu vou tirar agora, mas depois a gente vai entender, tá? Só para a gente saber que existe, tá bom? E dependendo do uso, vai ser necessário utilizar esses parâmetros, tá? Opcionais. Então aqui se eu der um Enter, bacana. Então aqui, ó, o reduz, lembra que ele sempre vai retornar um único valor, né? Tá? E esse valor, deixa eu ver, esse valor, ele no caso aqui é um número, tá? Que foi 59, que é a soma das idades, tá? Desses contatos aqui, tá? No exemplo anterior, ele retornou uma string, aqui no caso ele vai retornar um valor numérico, tá bom? Então um passo a passo aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Então a gente está dando um reduce aqui no contatos, tá? Então para cada item aqui, ó, então ele vai armazenar aqui o primeiro item, né? Ele vai iterar, né? Ele vai percorrer aqui esse array, ele vai pegar o primeiro item ali, que é o primeiro objeto. Então aqui, ó, contatos é igual a isso aqui, ó, que é o primeiro objeto, contato, né, igual esse primeiro objeto. E o acumulado, ele o que que é? Ele aqui começa com zero, tá bom? Então aqui o que ele fez aqui, o que ele faz aqui, ele retorna o zero mais o contato ponto idade, que no caso aqui é 32. Então 0 mais 32 dá 32. Aí ele volta aqui. Agora o contato vale. Agora o contato é esse daqui, ó. Tá? E o acumulado é 32. Aí ele vem aqui, ó, faz 32 mais a idade aqui que é 20, dá 52, tá? Aí ele volta para cá e ele atribui aqui, ó, faz contato, agora é esse objeto aqui, e o acumulado é 52. Aí o que ele faz aqui, ó, ele retorna 52 mais a idade aqui do contato, que é 7. 52 mais 7 dá justamente aqui os 59. Como ele chegou aqui no último, né, objeto, ele retornou esse 59 aqui para a variável contatos 2. Tá bom? Bom, bacana. Aqui, na verdade, eu tinha falado que ele retorna o reduce, né? Retorna um valor primitivo. Na verdade, ele pode retornar qualquer tipo de dado, né? Eu poderia... Esse acumulado aqui poderia ser até um objeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse acumulado poderia ser aqui, ó, inicializar ele, ser um objeto mesmo, né? Aqui, ó, opa, deixa eu colocar aqui, deixa eu arrumar aqui o teclado. Poderia ser um objeto,
Vamos colocar aqui, por exemplo, nome, vamos colocar assim, ó, nome, sei lá, idade total, né? E aqui vamos colocar como 0, né? Poderia ser um objeto. E aqui, ó, ao invés de só acumulado, teria acumulado ponto idade total, né? Então vamos ver se funciona isso, né? Deixa eu dar um enter. Não funcionou. Deu um none, né? Que none é de not a number, né? Não é um número. Deixa eu ver. Contato, Windows. Acumulado. De um objeto. Tem idade total. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Aqui meio que a gente já tá extrapolando, tá? É que eu tô... É mais uma provocação aí mesmo pra você também ir fazendo esses testes, tá bom? Para ir entendendo a fundo como que funciona mesmo, tá? Então aqui vamos colocar aqui, ó, retorno, né? Aqui vamos colocar aqui, ó, o retorno, tá? Só que aqui, ó, antes vamos colocar o console.log. Vamos ver o que tá vindo aqui nesse acumulado, ó. Tá, então aqui eu tô dando console.log para ver o que tá vindo no acumulado. Então aqui, ó, realmente, ó, aqui no acumulado, idade total. Ah, entendi. No acumulado aqui, ó, no primeiro, cadê? Ele trouxe aqui, ó, ele imprimiu aqui o acumulado, né? Que é justamente aquele inicializou com idade total 0, tá bom? Só que aqui o que acontece? Deixa eu apagar aqui. A gente tem que retornar, deixa eu voltar aqui no exemplo. A gente aqui tem que retornar a mesma estrutura aqui do acumulado, tá? Porque aqui o que aconteceu, ele inicializou aqui, ó, acumulado é isso aqui, né? Aí ele fez acumulado a unidade total, que é 0, mais o 32 aqui, ó, do primeiro, né? Que é aquele que tá iterando no primeiro, por enquanto. Bacana. Só que ele retornou isso daqui, né? Então aqui vale 32. Então o acumulado agora é 32, né? Então quando voltou aqui, ó, quando foi pro Fernando aqui, né? Então o que ele fez aqui, ó, acumulado 32, que é um número, né? Ponto idade total. Então, uma idade total não existe, porque aqui é um número, né? Então aqui a gente tem que retornar também um número, ou retornar a mesma estrutura aqui, que é um objeto. Então a gente retorna idade total, dois pontos, né? A soma aqui da idade, né? Vamos ver se funciona. Agora sim funcionou, tá vendo? Isso daqui já é uma coisa mais complexa, tá, que eu tô fazendo. Não é tão de iniciante, mas como eu te falei, é mais uma provocação para você
ir manipulando, fazendo variações desses exemplos que eu estou dando, tá? Para ter certeza que você realmente está entendendo passo a passo o que está sendo feito pela função aqui, tá bom? Bom, bacana. Aqui, bacana. Finalizamos aqui. Eram essas funções que eu queria dizer, mostrar. Agora aqui, ó, vamos aplicar essas funções no projeto Papel System, tá bom? Fazer uma aplicação mais prática. Então aqui eu já tenho aqui o VS Code aberto, aqui com o vídeo 6, né, que foi o vídeo anterior. Eu vou copiar aqui ele, vou colar, vou renomear aqui para o vídeo 7, que é o que a gente está trabalhando agora. Aqui vamos ver se tem como a gente aplicar aqui essa parte de funções de array, né, no projeto. Vamos ver. Aqui, ó, a gente tem esse for do imprimir nota fiscal, que foi o que a gente criou no vídeo anterior. Aqui a gente está usando o for convencional, né? Que é o for, que tem os índices aqui, né? A inicialização, a condição e o incremento, né? A gente pode usar, em vez do for, usar o for each, tá bom? Então aqui como é que a gente faria, né? Então aqui, ó, deixa eu até colocar aqui mais para cima. A gente, no caso aqui, a gente está dando um for no itens de compra, né? Então a gente poderia dar um for each nesse itens de compra. Aqui a gente faria uma função. Aqui seria o item de compra, né? E aqui, ó, vou dar um Ctrl C, colocaria aqui o conteúdo, né? Aí aqui eu posso até apagar aqui esse for normal. E aqui, ó, em vez do diz item de compra, a gente tem aqui, ó, precisa nem mais desse i, tá vendo? Fica bem mais legível, né? Para você ler, né? Então aqui, ó, diz item de compra, é o item de compra, aqui é o item de compra, então aqui é o item de compra. Então para cada, né, daí teria itens de compra, para cada item, né, desse itens de compra, né, faça isso, né? Então deixa eu salvar. Vamos executar aqui, né, aqui o JavaScript, né, esse script, só para a gente garantir que tá tudo funcionando, né, como antes. Deixa eu dar um F12 aqui. Aqui deu um errinho, né? Ó, i is not defined. Então aqui, ó, ele está falando que o i não está definido. Aqui ele fala até a linha, ó, que é a linha 60. Então vamos voltar lá, aqui no script. Vamos ver aqui a linha 60, ó, essa linha aqui, ó, 60. Então ele está falando que o i não está definido. Ah, e aqui a gente não tá mesmo, né? Se aqui não, a gente não define em lugar nenhum. Que agora é item de compra. Vou salvar. Vou voltar agora aqui, vou dar um F5 no console. Bacana, tá tudo funcionando como antes, tá bom? Então aqui esse for each aqui, ele é bastante usado, tá bom? Geralmente a gente utiliza ele, né? Que é um recurso que veio mais recente, né? Um recurso recente do JavaScript, tá bom? E ele é bem mais
simples assim de você ler, né? Você não precisa de ter os índices, aquele o i, né? Let i igual a zero, a condição. Aqui você já percorre, né? O array de forma mais natural, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui, eu acho que era isso que eu queria passar para você. Ué, deixa eu ver, cadê aqui? Bom, legal. Deixa eu aumentar aqui. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e que tenha ficado claro, tá? O uso dessas funções. Eu recomendo você manipular, tá? Esses exemplos, tá? Fazer variações, usar o console.log para ver o que está sendo passado ali como parâmetro, tá? Como está sendo percorrido esse array, tá bom? É importante entender bem essa parte que a gente vai usar muito, tá? Essas funções, tá bom? Então é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Se ficou alguma dúvida. Aqui também eu deixei aqui a referência aqui, tá? Da W3C, tá? Tem bastante exemplo legal lá. Aqui eu vou deixar também aqui o nosso grupo no WhatsApp, tá? Para você também poder interagir, tá? Pode deixar comentários, códigos lá, né? Copiar, colar, dar um print por lá, tá? Que eu respondo, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.